Nosso boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco na manhã desse dia de domingo, dia de ABD, nessa pastoral que todos os domingos estamos tendo com a Igreja Betsaida. Queremos saudar a todos com essa graça e a paz do Senhor, desejando um bom dia a todos, que seja um domingo abençoado para a família evangélica, a família Betsaida. Estamos dando continuidade a respeito do nosso tema geral, que é os heróis da fé, falando a respeito da grandeza desses homens e mulheres de Deus que foram heróis, heroínas do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 11. Mas hoje nós vamos ler o texto, tendo por base lá, é claro, Hebreus 11, mas buscando agora o texto sagrado. Vamos estar falando sobre esta mulher que aparentemente, aos olhos dos homens, não merecia estar na linhagem, na estatura que ela esteve e adquiriu por graça e permissão do Senhor, essa chamada mulher Raabe. Eu quero estar lendo aqui no livro de Josué para vocês, que é onde conta toda a história, desde o capítulo 2 e capítulo 6, que fala assim: no capítulo 6, versículo 22, então disse Josué a dois homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-la de lá com tudo quanto tiver, como jurastes a ela. Então entraram os jovens, os espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, que acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Queimaram e somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro à casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa do seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Esse texto, amado, está falando desta mulher de Deus. E queremos hoje falar sobre esta mulher, tendo como aspecto, diríamos, de forma geral, a visão dela. Queremos falar um pouco dessa biografia para quem não sabe ainda. Mas Raabe, essa mulher que era, de certa forma, gentia para a nação de Israel como judia, ela não podia fazer parte de forma nenhuma, mas o que se percebe dentro desse histórico bíblico é que esta mulher, ela, segundo a história bíblica, você lê toda a história, como eu disse, de Josué capítulo 2 até o 6, você vai perceber que esta mulher, ela já temia Deus antes de conhecer o povo de Deus. E aí está o grande propósito de Deus. Mas eu quero ler esse texto de Mateus 1:5, que fala da genealogia de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, você pode dar uma olhada em casa, você vai testar isso aí. Então ele disse lá: e Salmão gerou Raabe, e Raabe gerou a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Percebam que nessa genealogia de Jesus, aqui de Mateus 1, nós percebemos que Raabe está dentro de uma linhagem bíblica de Jesus Cristo. E isso mostra esse lado messiânico que Deus tinha já como propósito colocar a vida desta mulher, que tanto havia tido uma vida desprezível, porque o texto diz que ela era uma prostituta, morava ali próximo ao muro de entrada de Jericó. E Jericó, essa cidade da qual Josué, segundo o texto bíblico, cercou, lá vivia Raabe, toda a sua família, e toda a sua família ali naquele lugar. Por isso a Bíblia mostra claramente que ela deu à luz a Boaz, que foi quem? Bisavô de Davi, tornando-se assim da linhagem de Jesus. Por isso esta mulher, amado, ela fora propositalmente por Deus colocada como uma heroína, uma mulher de Deus.
E eu quero estar partilhando um pouco sobre a vida desta mulher, tendo como tópico nesta manhã de domingo uma mulher, Raabe, uma mulher de visão. Essa visão de Raabe, ela, de certa forma, ultrapassou a visão que os moradores de Jericó tinham. Deus havia entregue aquela cidade a Josué, e a Bíblia diz que ele tinha que matar todas as pessoas e destruir tudo. Somente o ouro e a prata ele separaria para a construção do templo do Senhor, como oferta ao Senhor. E você vê, amado, que esta mulher, ao chegar lá, quando se defronta com os espias que Josué havia mandado, ela esconde esses homens. Quando o rei de Jericó chega e bate os soldados à porta, ela esconde os servos do Senhor, de certa forma nega isso de uma forma providencial, divina, para salvar a vida dos seus servos. Com isso, mostra claramente que 40 anos atrás, quando Moisés mandou também Josué, Calebe espiar a terra de Canaã, percebe-se claramente que lá, nessa época, já moravam os pais de Raabe, da qual ela possivelmente era uma garotinha ainda e que viveu lá na graça e a misericórdia do Senhor, mesmo com sua vida até então, sem conhecer o Deus de Israel. Ela naquela vida pecadora, naquela vida de prostituição, ela se coloca em perigo. E aí eu vejo uma lição maravilhosa para nós aqui, amado. É impressionante, a graça do Senhor usa pessoas que, ao nosso ver, seriam desprezíveis ao reino de Deus. Vejam que essa mulher, ela mostra claramente isso. Ela escondeu os servos de Deus porque ela tinha sua fé no Senhor. Tiago chega a dizer, reafirmando Tiago, lá no capítulo 2:5, sobre esta mulher, ele diz: olha, eu vi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que amam? Pela fé, o escritor de Hebreus diz que Raabe foi salva e salvou os emissários de Josué. Amado, e aí eu guardo e aplico essa lição para os amados. Mas que lição nós aprendemos de tudo isso? De uma mulher que sai, diríamos assim, do prostíbulo do pecado para ser da linhagem de Jesus, messiânica, do rei Davi. Praticamente se percebe isso claramente, que ela, de certa forma, estava dentro dessa linhagem, segundo a Bíblia Sagrada. Isso mostra, amado, o primeiro que eu quero destacar dessa visão desta mulher, a fé desta mulher. Uma mulher, se você ler Josué 2, de 1 a 7, você vai descobrir que era uma mulher corajosa. E corajosa por quê, amado? Porque ela pôde enfrentar o perigo de ter sido até morta pelo rei de Jericó e, ao mesmo tempo, depositar sua fé em Deus, de certa forma, nesse Deus eterno, escondendo os espias lá em Jericó. E isso, para nós, amado, é uma lição preciosa que nós precisamos guardar para nossas vidas todos os dias. Deus escolheu pessoas que nós jamais acharíamos que entraríamos. Daí porque não se assuste quando você vê uma prostituta, uma alcoólatra, uma pessoa viciada se convertendo ao Senhor Jesus, porque Deus é soberano e Ele chama quem Ele quer. E daí nós aprendemos a primeira lição. Ela tinha uma fé corajosa. Além disso também, uma fé confiante. Do versículo 8 ao 11 de Josué, você percebe essa fé se manifestando cada vez mais. Há quem creia na fé e pense que pelo simples fato de crer pode fazer maravilhas. Outros creem em mentiras, o que na verdade não é fé, mas simplesmente superstição. Eu anotei um escritor chamado Martin Lloyd-Jones. Ele diz o seguinte: a fé manifesta-se em toda a personalidade do cristão. A fé se manifesta em toda a personalidade do cristão. A verdadeira fé salvadora não é uma fé
diríamos assim, de proeza resultante do esforço intelectual para convencer as pessoas de alguma coisa. Não. A verdadeira fé salvadora envolve toda a nossa personalidade, mente que é instruída, as emoções que são estimuladas e a vontade que age em obediência ao Deus eterno. É esse exemplo que eu vejo nesta mulher. Ela sabia que Jeová era o Deus verdadeiro e ela creu, ela se entregou às maravilhas que Deus havia feito em toda a história de Israel. Ela disse: olha, eu sei que Deus entregou essa terra para vocês, porque as vitórias que Ele fez no passado se confirmam nos dias de hoje. E usou aquela mulher para a salvação daqueles 2 espias. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, Josué 2,9. Raabe demonstra uma fé aqui, amado, que aqueles 10 espias, 40 anos atrás, não tiveram. Lembram dos 10 espias que foram com Josué e Caleb? Só eles 2 disseram para Moisés: Moisés, a terra mana leite e mel, nós cremos que é nossa, Deus nos deu, enquanto os outros 8 diziam: não podemos adentrar aquela terra. Vemos essa fé também, uma fé não só contagiante, confiante, mas uma fé tremenda. O versículo 11 do Josué 2,11 mostra que ela faz uma confissão a respeito disso. Porque o Senhor Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ela faz uma confissão em Josué 2,11 de que esse Deus era o único Deus, Criador do céu e da terra. Diante dos deuses cananeus, que havia uma idolatria imensa, vários deuses que o povo, a população de Jericó adorava, ela preferiu adorar somente a Deus. Veja que maravilha, amado. Você já pensou nisso? Você, serva do Senhor, servo do Senhor, nos dias de hoje também, vivenciar isto? E aí, amado, nós queremos dizer para você: faça como Raabe. Confesse a tua fé neste Deus maravilhoso. Nós vamos para o segundo personagem de hoje. Nosso primeiro personagem foi Raabe, mas o nosso segundo personagem de hoje, amado, que nós vamos estar vendo agora, é Sansão. Essa história de Sansão está lá de Juízes 13 a 16. Você vai encontrar essa história belíssima até o capítulo 16 do livro de Juízes, tá? Nós não vamos ler, mas você pode ler em casa essa história belíssima sobre a história de Sansão, que está no livro de Juízes, capítulo 13 ao capítulo 16. Toda a história resume-se, toda criança, toda pessoa sabe. A história daquele homem que, segundo o contexto da época, Sansão era um homem, de certa forma, diz de uma linhagem totalmente judeu, mas que, devido à sua paixão por Dalila, a história bíblica diz isso, ele foi traído. E isso, amado, custou, de certa forma, um grande sofrimento para aquele servo de Deus. Queremos dizer que os juízes foram governantes de um período de que o reinado de Israel às vezes não estava bem. E por não estar bem, era importante, Deus sempre levantava homens, juízes como Débora, Gedeão, Jefité, Sansão também, claro. E nós observamos que esses homens e mulheres fizeram maravilhas como líderes do povo de Deus. E essa história ela é tremenda por isso, porque ele era, por nascença, Sansão, nazireu. O que significa isto? É alguém que fez um voto a Yahvé, a Deus. A palavra nazireu, em hebraico, nezir, quer dizer separado, ou ainda alguém que se refere, que fez um voto consagrando-se ao Senhor. De que constava esse voto nazireu? De não cortar o cabelo desde criança, fazer um voto de não beber bebida alcoólica nenhuma, de ser uma pessoa pura aos olhos de Deus também, não tirar sua barba, e isso tudo, não beber vinho de forma nenhuma, que eu disse, não comer nada que viesse contaminar sua vida de nazireu. E ele fora consagrado a Deus para isto. E esse voto
ele confirmou até certo ponto. A vida de Sansão, de certa forma, você pode perceber na biografia dele, ele foi filho de Juízes 13:2, filho de Manoá, da tribo de Dan, do qual o seu nome em si, Sansão, significa pequeno sol. Por ser nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, segundo Juízes 13:5, ele não passava navalha sobre sua cabeça nem sobre sua barba. E casou-se com essa filisteia, chamada Dalila, da tribo lá dos filisteus, da qual seu próprio pai, diz o versículo 3, e mãe, não concordavam com aquela união. Esses momentos que são interessantes da vida de Sansão são importantes para nós nos dias de hoje, porque faz com que, e nos diz aqui também o versículo 16, capítulo 16, Juízes 31, que ele julgou Israel por 20 anos. Mas 20 anos de vitória, de bênção, mas ao mesmo tempo, amado, teve a sua morte, o seu sepultamento, lá em Juízes 16, 30 e 31, de uma forma triste. Terminou sua carreira triste. Por que, amado, ele terminou sua carreira triste? E aí vem alguns pontos que é interessante, amado. O primeiro erro de Sansão, qual foi? Que é o erro de muitos cristãos e jovens nos dias de hoje, brincar com o pecado. Juízes 16, 19, versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Vejam que ele havia tido um voto de não fazer isso, mas o segredo que ele tinha guardado, que Deus lhe dera desde a infância, que só seus pais sabiam, ele contou à sua mulher amada, que atraiu. Então, brincar com o pecado é isso, amado, aquilo que eu havia dito anteriormente. Quando você vai namorar, você vai casar, você precisa muito ver a linhagem dessa moça, desse rapaz. Que família ele frequenta? Se são evangélicos ou não, se são pessoas tementes a Deus, se tem alguns defeitos que você, porventura, perceba, para que você não se una como Sansão fez. No Juízes 16, 20, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor já se tinha retirado dele. Em Juízes 16, 20, amado, mostra um outro problema que Sansão tinha, que muitos têm, de não levar a sério a vida com Deus, de não prestigiar a presença de Deus. Ele brincou na sua paixão, na sua vida, e de repente se esqueceu dos votos que ele havia feito ao Senhor. Então, não prestigiar, não zelar, honrar pela presença de Deus, amado, dormir o sonolência espiritual é a causa de muitos crentes declinarem, caírem na fé. Pecados não confessados. Outro problema sério, casar com a mulher ímpia como ele casou, quando não deveria, quando tinha o papai e a mamãe disse: meu filho, tem tantas mulheres judias aqui, bonitas, que você poderia escolher e casar. Naquela época os casamentos eram assim, os pais escolhiam a noiva para o homem, no caso ele aqui, mas ele não quis, ele se agradou justamente da Filisteia, que era inimigo do povo de Deus, e deu nisso tudo que você sabe dessa história. Amado, isso revela os segredos espirituais de todos nós. Descobrindo o coração, conforme ele disse aqui, nunca subiu a navalha em sua cabeça, porque sou nazireu. Desde o ventre da minha mãe, ele revela seu segredo ao inimigo. Eu queria te dizer essa verdade, meu jovem, meu irmão, nesta manhã. Não revele tuas fraquezas ao inimigo. Não conte a ele os teus problemas que você tem, que é seu e Deus, a não ser que essa pessoa seja uma pessoa confiável a ouvir os teus dilemas, tuas fraquezas. Essa é uma das lições que a gente pode aprender nos dias de hoje. E por isso que Sansão pagou como consequência
veio a sua morte, sua prisão, foi preso, cegaram, tiraram sua visão, e mesmo naquele momento de tristeza, de dor, ele ora ao Senhor mais uma vez: Senhor, dá-me força, só mais esta vez. E a Bíblia diz, amado, que ele matou mais gente naquele lugar, diríamos assim, como se fosse um ginásio, do que na sua vida de luta. Amado, ser vencido e dominado pelo inimigo é um perigo que todo cristão enfrenta nos dias de hoje. E eu quero deixar esta palavra para você. Não seja envergonhado. Não envergonhe o povo de Deus, nem seja envergonhado ou uma pedra de tropeço para a tua família, para a igreja do Senhor nos dias de hoje. Por isso, ele teve, Juízes 16, 21, seus olhos vazados, cegaram o servo do Senhor, amarraram diante das cadeias de bronze, viraram um moinho no seu cárcere. Não seja você também motivo de escárnio para a fé cristã. Amada, é importante isso na sua vida. Eu quero finalizar essa nossa palavra hoje mostrando isso para você, que toda essa advertência do Senhor é para nos ensinar que nós não devemos de forma nenhuma, como Sansão, brincar com aquilo que Deus nos deu. Que Deus te abençoe ricamente nesta manhã de domingo. Você se fortaleça com os heróis da fé, com esses dois personagens de hoje, Raabe e Sansão. No próximo domingo teremos outros personagens bíblicos. Que Deus esteja abençoando ricamente a tua vida. E à noite vamos estar no culto solene, também online, ouvindo a voz do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra, pelos heróis da fé, gigantes da fé, que fizeram proezas em teu nome pela fé. Te agradecemos pela vida desta mulher que, de uma vida pecadora, foi a um estado, ó Deus, grande de ser membro do teu reino. Te agradecemos pela vida de Sansão, que mesmo na hora da morte, ele te glorificou, ele orou novamente, arrependendo-se daquilo tudo que ele havia feito e se voltou para ti, Senhor. Perdoa assim os nossos pecados, nos abençoa como família de Deus, como povo teu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.